O programa Educação em Diabetes informa: o bom controle glicêmico depende do que você come, da quantidade de exercícios que você faz e da medicação que você toma. Na dúvida, consulte seu médico. ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Atenção você, paciente diabético. O único profissional da saúde realmente capaz de tratar e receitar medicamentos para diabetes é o médico endocrinologista. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda a prática clínica de outras especialidades no tratamento da diabetes. Nós estamos aqui na 8ª Campanha Nacional de Diabéticos e para orientar a necessidade da manutenção da saúde bucal para os pacientes portadores de diabetes. Nesta ação está sendo desenvolvida os exames clínicos para avaliação do estado da saúde bucal nas outras salas, e nessa sala aqui nós vamos fazer uma ação educativa através de palestra, através de orientações que nós vamos passar para os portadores de diabetes. Falando um pouquinho da importância da manutenção da saúde bucal. Como toda infecção pode promover aí um aumento de diabetes, do nível de glicose no sangue, torna-se importante a higienização bucal para que a gente consiga aí manter os níveis adequados para os portadores de diabetes. Então, nós vamos orientar aqui a higiene, né, a forma da higienização bucal para esses pacientes, falando da importância também do equilíbrio da dieta alimentar, falando também da importância da forma da escovação, da importância do autocuidado que ele deve ter com sua saúde bucal, a importância de se olhar no espelho para manter uma higienização mais adequada, né? E tentar estimular e promover aqui um interesse para o autocuidado. Na verdade, a higienização deve ser feita sempre após a ingestão de alimentos. O equilíbrio da dieta e o equilíbrio da frequência alimentar, isso vai deixar a saúde bucal, vai promover uma saúde bucal melhor. Então, e para higienizar, nós devemos utilizar sempre uma escova de cerdas macias, né? E de cabeça pequena. Então, aqui, lógico, é um protótipo, é uma escovinha que nós vamos demonstrar aqui a forma melhor para a higienização. Devemos lembrar que a boca, ela possui dentes e gengiva. E entre o dente e a gengiva existe um espaçozinho que chamamos de sulco e papila. O primeiro sinal de infecção ou de inflamação, melhor dizendo, é a vermelhidão da papila. A papila fica mais vermelha e começa a sangrar. À medida que vai se passando, a escova sangra. Este é o primeiro sinal de inflamação gengival. Neste primeiro sinal, já devemos procurar o dentista. Porque se tem inflamação, pode aumentar o nível de açúcar no sangue. E pode, com isso, piorar o estado de diabetes que o paciente possui. Então, para prevenirmos isso, é importante a higienização bucal sempre depois de comer. E que forma que a gente pode utilizar? A melhor forma é sempre olhando no espelho para verificar aonde é que devemos escovar melhor. Então, a escova, tentando colocar a escova mais ou menos nesse sentido, 45 graus, tá?
E fazer um movimento de varredura, olha. Vamos varrer da gengiva para o dente, da gengiva para o dente, várias vezes. Recomendamos que seja pelo menos 10 vezes a cada grupo de dentes. Se eu tenho um tamanho pequeno de cabeça da escova, essa cabeça normalmente cabe 2 dentes. Então, a cada 2 dentes, nós devemos fazer um movimento de varredura. Tá? E para ficar melhor, nós devemos criar um método. Tá? Melhor seria começar pelos dentes do fundo, desde o último dente, tá? E a cada 2 dentes, 10 movimentos, tá? E passando a escova sempre da gengiva para o dente, da gengiva para o dente. Terminou a parte superior, começamos a parte por dentro, a parte do céu da boca, do palato, né? Então, o mesmo movimento que fazemos pelo lado de fora, devemos também fazer pelo lado de dentro, né? Desde o último dente, vindo para a frente, aqui na frente, pode fazer este movimento meio que individual a cada dente, ou então inclinar a escova, indo até o último dente do lado superior. Terminou o lado superior do lado de dentro, do céu da boca, não devemos esquecer que nós temos as faces oclusais, a parte onde a gente mastiga, onde a gente pressiona o dente. Então, devemos fazer movimento de vai e vem, tá? Aqui na frente e no lado posterior. A mesma coisa devemos fazer na parte inferior, tá? Só que no superior é de cima para baixo, de cima para baixo. E no inferior, tá? É de baixo para cima, sempre no sentido da gengiva para o dente, da gengiva para o dente. Fazendo o mesmo método no superior, nós devemos fazer no inferior também. Desde o último dente até o outro, voltando pelo lado da língua, tá? E depois na face oclusal dos dentes. Não devemos esquecer de escovar a língua, importantíssimo. Então, nós colocamos a lingona para fora e de cima, de trás, de lá de trás, passamos a escova para a ponta da língua. Passamos a escova para a ponta da língua. Tá? É muito importante. Tá? Dá um pouquinho de ânsia, mas o hábito que você vai desenvolvendo, essa ânsia vai diminuindo. Tá? Uma dica que eu dou é assim: escovou os dentes, joga fora aquele creme dental que está com muita espuminha na boca, joga fora e aí enxaga um pouquinho, pega a escova e passa a escova na língua, vai limpando a língua, tá bom? Uma outra dica é você começar a escovar da ponta. O primeiro dia escova a pontinha, o outro dia vai escovando mais para trás até chegar lá atrás. Vai acostumando da frente para trás. E aí sim, quando você não tiver mais essa... Porque tem pessoas que são mais sensíveis mesmo. Aí sim, como a doutora Helenice falou, quando você não tiver mais enjoo, náusea, você vem com a escova de lá de trás para frente. Tá bom? E o céu da boca também é para escovar o palato, doutora Helenice? Devemos escovar o palato, sem dúvida. Porque o diabetes, ele promove uma diminuição no fluxo salivar, né? E essa diminuição no fluxo salivar pode promover o aparecimento de algumas úlceras, algumas feridinhas, umas inflamações, né? Então, nós higienizando melhor a boca, nós promovemos aí um fluxo salivar melhor. E o céu da boca também retém placa.
Então, suavemente, com essa escova maciazinha, nós devemos passar também, tá? Do meio do céu da boca para trás, para o lado, do meio do céu da boca para o outro lado e para a parte da frente também, tá? Então, a boca toda deve ser higienizada. E uma outra dica, olhe no espelho. Eu sei que muitos não enxergam muito bem, não é verdade? Mas é importante a gente levantar o lábio, tá? Passar o dedo, higienizar a boca, tá? Tentando fazer um autorreconhecimento da cavidade bucal, que muitas vezes passa desapercebido e sem importância. Doutora Helenice, e quem usa dentadura? Prótese também tem que escovar o céu da boca, o palato? Como que é? Não é porque usa a dentadura que acha que os problemas acabaram ou que não precisa cuidar, né? Quem usa a dentadura, na verdade, é um aparelho, é uma prótese que deve ter a higiene como se tivesse dentes. A dentadura é um nicho, é um lugar onde se acumula muita placa, né, de resto de alimento. Então, sempre depois de comer, deve-se remover a prótese, tá? Higienizar a mucosa com uma escova macia, extra macia, uma escova infantil até, tá? Higienizar, escovar a língua, olhar no espelho sempre para ver se a mucosa está rósea, está limpinha. Higienizar essa dentadura, tá? Pode ser com uma outra escovinha, inclusive, tá? Escovando essa dentadura com o próprio creme dental, tá? De vez em quando um detergente para limpar o acrílico dessa dentadura, tá? E sempre olhar para ver se essa dentadura não está quebrada, se não tem nenhuma aspereza, um biquinho que está machucando. A dentadura tem que estar sempre lisinha e arredondadinha, tá? Então, assim, isso acontece com qualquer outra prótese. Uma ponte móvel, por exemplo, sempre acumula mais alimento. Então, tem que fazer a higiene sempre depois de comer. Ouvinte no ar. Alô? Alô? Pois não, fala com quem? Ô, doutor? Pois não. Gostaria que você me desse alguma informação. Eu me chamo Nilson, moro aqui em Diadema, tenho 55 anos de idade. Pois não. Eu sou diabético faz uns 8 anos. Sim. E agora eu tô com algumas dores na perna e no dedinho do pé apareceu tipo um calinho, entendeu? Só que não é bem machucado, é um pequeno calinho, né? E dói um pouquinho, né? Uhum. E Ok. eu como muita fruta, tipo maçã, laranja, mexerica. Eu queria saber se isso é prejudicial, né? Ok, eu vou responder. Obrigado pela sua pergunta. Na realidade, não tem uma relação com a alimentação. O que dor na perna, na realidade, é a neuropatia diabética. Mas também pode ter algum comprometimento circulatório. Quem vai resolver isso é o seu médico, o seu endocrinologista. Você sabe, o especialista que trata o diabetes é endocrinologista. E pode ter, é muito importante que você saiba que os machucados nas pernas, nos dedos dos pés, precisam ter muito cuidado. Vocês têm que desinfetar, têm que usar calçado adequado, tem que combater as infecções que existem, as micoses que existem no meio dos dedos, tem que ter uma boa higienização. No caso, você está com um machucado no dedo, procure voltar no seu médico. Lave bem, desinfete bem e, evidentemente, é uma recomendação só fazendo uma consulta que a gente vai poder avaliar o grau de extensão, que tipo de coisa a gente pode estar fazendo para você, tá? Mas, de qualquer maneira, tome muito cuidado com o seu machucado. O programa Educação em Diabetes traz hoje aqui para a gente estar batendo um papo a doutora Carla Mello, que é doutora pela Universidade de São Paulo, em endocrinologia e também médica do Serviço de Diabetes do Hospital das Clínicas. Nós vamos estar conversando hoje sobre exatamente a motivação da nossa existência, a motivação deste programa que é Educação em Diabetes. Carla, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de poder discutir com um tema que eu julgo que é o mais importante no tratamento do portador de diabetes, que é a sua educação. Eu costumo dizer que o tratamento do diabetes tem alguns pilares de sustentação. E esses pilares,
dieta é importante, sem dúvida alguma. Exercício é importante. O tratamento, comprimidos, insulina, o médico especializado é importante, porque não adianta você consultar um médico que ele não é um endocrinologista. Acredito eu que eu, quando tenho um problema do coração, eu vou no cardiologista. Se quebrou meu osso, eu tenho um problema das articulações nos pés, eu vou ao ortopedista. Se você é mulher que vai ter um parto, você vai ao ginecologista, obstetra. Enfim, se você tem diabetes, você procura um endocrinologista. Ele é, desde a faculdade, treinado para isso. Ele é o especialista que trata em diabetes. E, além de tudo isso, existe uma outra coisa que se chama educação em diabetes. O que é educação em diabetes? Na realidade, educação em diabetes é um rol, é um conjunto de informações que a gente tem que passar para a pessoa com diabetes. Essas orientações são fundamentais para ele poder saber, conhecer a sua doença e, com isso, interagir, quer dizer, interpretar o que está acontecendo no dia a dia. Você não precisa esperar 6 meses, 3 meses na rede conveniada, ou até 6 meses na rede pública, uma consulta que é rápida, não dá para fazer educação, não dá para tirar dúvida, e às vezes para ter uma pergunta só. Nós estamos aqui para esse motivo. Se você nos acompanhar toda semana neste canal, neste horário, você vai ter um conjunto de informações que vão se acumulando, que vai ser extremamente benéfico para o seu tratamento. Educação, então, na realidade, é o fundamental para que você entenda que o conjunto de informações você possa interpretar e entender o que está acontecendo com você. Né, Carla? Eu, indo um pouco mais além, é dar ao paciente as ferramentas, né, que são sempre via conhecimento, para que ele possa se autogerenciar. No seu dia a dia, ele saber que atitudes que eu tomo que fazem a minha glicemia baixar, que atitudes que eu, no dia a dia que eu exerço, que fazem com que a minha glicemia suba. Então, identificar essas atitudes no dia a dia já é super interessante no sentido de tentar manter uma glicemia mais estável. E, por exemplo, os usuários de insulina, é interessante que eles aprendam, né, a fazer ajustes de doses de acordo com seus valores de glicemia de ponta de dedo, de acordo com que ele vá se alimentar. Bom, aí você já falou muita coisa importante que eu quero chamar a atenção. Então, primeira palavra que você falou, autogerenciamento, né? O autogerenciamento, na realidade, quer dizer, você tem que assumir o controle do seu diabetes no dia a dia. Isso é fundamental. Para que você consiga isso, você tem que ter... Primeira coisa é monitorização, né, Carla? Porque se você não fizer seu teste, você não sabe quanto está a sua glicemia, como é que você vai tomar não só a insulina, mas os seus comprimidos? Como é que você vai se empenhar mais na dieta ou menos? Fazer exercício? Fazer exercício. Você pode estar com uma glicemia extremamente baixa antes do exercício e você não sabe, não fez o teste, aí você vai ter uma hipoglicemia durante o exercício. Mesmo porque se você naquele dia que você vai fazer exercício, você tem que tomar menos insulina, você tem que estar preparado. Então, esse conceito, e outro conceito que você disse, que a gente chama de titulação de insulina. Explica para o nosso telespectador o que é titular uma insulina. Na realidade, a gente sabe que o indivíduo não passa os seus dias da mesma forma. Então, não é porque ele tem diabetes que ele vai fazer exatamente a mesma coisa todos os dias, ingerir a mesma quantidade de alimentos nos mesmos horários todos os dias. Então, a intercorrência na vida das pessoas ocorre, e dos diabéticos também. E é interessante que ele saiba quanto que eu devo aplicar de insulina para essa refeição, para esse almoço de hoje. Quantas colheres de arroz eu pus no meu prato? Quantas conchas de feijão? Quanto que eu estou ingerindo de carboidrato para estabelecer dessa forma a dose de insulina? Essa é uma forma de você titular a dose da insulina que cobre a refeição de acordo com o seu prato. Mas isso implica, evidentemente, que você tem que fazer, você, amigo nosso telespectador que tem diabetes, você tem que entender que você tem que fazer monitorização. Não existe tratamento de diabetes sem monitorização. É fundamental, sem dúvida alguma.
Então você tem que, a tirinha não tenho, a tirinha é cara, a tirinha é isso, aquilo, não sei. Você hoje nós estamos pressionando muito o governo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma lei já que é aprovada, a Secretaria da Saúde já começa a distribuir o kit para as pessoas com diabetes, a Prefeitura Municipal de São Paulo já começa também a distribuir essas tiras. Eu sei que muitas prefeituras já no Brasil começam já espontaneamente, visto que, gente, olha aí, isto é muito importante, visto que o controle do diabetes é extremamente importante, não agora, hoje só, é lá para o futuro. Se você controlar a sua glicemia, você manter ela com glicemias baixas, procurar a sua glicemia de jejum de 100, 110, máximo 120, que vai refletir no seu controle, num exame que você tem que fazer cada 3 meses, que chama hemoglobina glicada, A1C. A meta que você tem que perseguir, e o seu médico também tem que perseguir, é de menos 7% dessa hemoglobina. Aí você não vai ter complicação. Então, controlar o diabetes é isso, é você saber como está a sua glicemia, interagir, autogerenciar, se orientar, ver o que está acontecendo, enfim, leia sobre diabetes, assista ao nosso programa toda semana nesse canal, nós estamos aqui exatamente para ajudar você. Carla, o que mais você considera a educação, para a gente estar finalizando esse bloco sobre informação, sobre a importância da educação, que na realidade é o objetivo principal desse programa? Bom, a educação em diabetes, ela se inicia desde a forma do horário que você deve manter uma aderência ao tratamento. A aderência ao tratamento significa: eu vou tomar meus remédios, meus comprimidos por boca, nas horas que foram recomendadas, eu não vou deixar de usar esses remédios. Então, a educação também já tem essa visão de tentar manter o paciente aderente ao seu tratamento, que isso não falhe, que não fure. Como é que eu devo aplicar minha insulina? Que locais são os adequados para a aplicação de insulina? Alimentação. Que alimentos são mais adequados? Por exemplo, a ingestão de um conteúdo, de uma quantidade maior de fibras na alimentação do diabético. Isso é pouquíssimo discutido, né? Eu acho que é um fator interessante. A atividade física é extremamente importante. O condicionamento cardiovascular, que é tão necessário para o portador de diabetes, ele é obtido com a prática regular de atividade física. Mas para ele praticar atividade física, ele tem que ser orientado. Ele precisa saber, né? Lógico, ele precisa saber o horário, como é que eu faço com minha insulina, eu devo comer mais no dia da atividade física, imediatamente antes da atividade física, de uma maneira em geral. Para os pacientes que não têm uma orientação como eu vou me exercitar, a gente já pode partir de uma recomendação: ingira pelo menos uma fruta antes de você sair para fazer sua atividade física, para evitar uma hipoglicemia, principalmente para os usuários de insulina e para aqueles que usam medicamentos que estimulam a secreção de insulina, que são os medicamentos mais utilizados, é a glibenclamida, né, que nós temos nos postos de saúde, né? Então são remédios que realmente aumentam a quantidade de insulina. Durante a prática de atividade física é interessante que ele ingira uma fruta que vai ser absorvida rapidamente e que vai evitar dessa forma, se ele ingerir imediatamente antes, que a glicemia caia. Então, na realidade, educar é você conhecer o que está acontecendo com você, conhecer a sua doença, para você entender e se motivar a se controlar, a se tratar. Porque o que a gente observa, na realidade, é o contrário. Uma boa parte das pessoas, principalmente o diabético tipo 2, ele não conhece, não quer saber, negligencia, tem mau controle e aí complica. Isso. Então, gente, procura se instruir, procura estar conosco, e nós queremos agradecer por essa rodada aqui de informações da doutora Carla Mello, que é do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, e dizer a vocês que nós estamos extremamente gratificados pela sua presença, Carla. Obrigada, eu que agradeço, e reforço aqui a necessidade que todo portador de diabetes tem de se educar em sua doença e saber conviver com ela nos dias a dias, na sua própria rotina. Obrigada pela oportunidade. Programa Educação e Diabetes, trazendo mais informação para vocês sempre. Encerramos por aqui. Fique conosco.